Provavelmente vocês estão vendo aí por toda parte esses vídeos aqui criados por inteligência artificial, seja no Instagram, no YouTube ou no TikTok. Hoje eu, o Gabriel e o Daniel vamos assistir alguns desses vídeos e a gente vai fazer alguns comentários sobre esse tema. Bora pro vídeo, galera. Perfeito, vamos começar então reagindo a esse vídeo aqui de Noé. Galera, tô construindo a arca aqui e os vizinhos tá tudo me zoando e tal. Quando começar a cair o toró, aí vamos ver. Mas bora lá. Gente, atrasamos um pouco o serviço, mas tá pronto o nosso barcão. E os bichos já estão vindo tudo. Rapaz, vai estar um fedor lascado lá dentro, hein? Rapaz, ainda bem que tirei toda a roupa do varal, senão ia ter que passar 40 dias usando essa roupa réia aqui. É, galera, não é fácil não. Nossa, tá um tédio aqui, hein, galera? Zero sinal de internet. Eu já até li a Bíblia inteira. Ainda só tem Gênesis mesmo, então foi fácil. Galera, parece que a chuva tá parando. Rapaz, achei que não fosse parar nunca. Famosa terra da garoa, né? Nossa. Terra da garoa foi o melhor. Rapaz, a arca repousou aqui, galera. Minha voz fazendo até eco, ó. Meu 5G tá sem sinal, galera, então o vídeo vai sair meio atrasado. Choveu muito. Mas é isso. Comenta o que achou e deixa o like aí. Deixa eu botar as roupas pra secar. A inteligência artificial pode fazer muita coisa legal. Mas tem uma coisa que ela ainda não pode fazer, é dar like. Só você pode dar, só quem é humano pode dar. Então vai lá, deixa o seu like pra gente aqui no vídeo. Use o seu poder humano, né? Não espere que a inteligência artificial faça isso por você. Então vai lá e dê o seu like aqui no vídeo. Engraçado que em cada cena Noé tem um sotaque, Isso né? que eu ia falar. Uma hora ele é paulista, uma hora é nordestino. Outra hora é carioca. O que eu acho desses vídeos, Gabriel, só um comentário rápido, é que, claro, é muito legal a parte tecnológica, mas eu acho o que dá o tchan, o que faz as pessoas assistirem, é o jeito que ele fala. É as gírias, é o sotaque, é o que prende a gente. Porque normalmente quando a gente vai assistir qualquer vídeo da Bíblia, até mesmo desenhos, ou até mesmo animações, é sempre muito uma linguagem mais relatada das próprias escrituras, né? Algo muito... Todas as palavras corretas, um português correto, tudo mais. E aqui o cara fala de qualquer jeito, né? Parece um amigo seu da rua, né? Então eu acho que isso é o gancho, que é muito forte e as pessoas assistem. E deixa mais próximo das pessoas também, né? Essa questão das escrituras, né? As pessoas têm um acesso, diria que facilitado a esse conteúdo, né? Lógico, no Brasil existem muitas pessoas que não sabem ler e interpretar aquilo que estão lendo, né? E esse tipo de conteúdo eu acho que é um início a você querer entender um pouco mais sobre as escrituras. Nesse sentido, eu acho que é um ponto positivo aí para as IAs. Eu acho que tem pessoas que às vezes podem falar assim, mas isso aí é um desrespeito com o profeta Noé. É o Não sei, patriarca Noé, o grande com o dos grandes. tipo assim, mas vocês vão fazer essa zoeira aí, vão fazer ele falar desse jeito, né? Eu não sei, eu concordo que acho que tem que... Claro, na hora que você vai criar esse tipo de coisa, eu já penso do jeito de escrever, né, o conteúdo. Claro que você tem que manter um respeito ali. Claro. Mas é como o Gabriel falou, né? Algo para introduzir as pessoas a conhecer sobre aquela história, ou talvez se interessar, ir lá e ler mais. Ou talvez trazer uma nova visão. Como que seria se fosse nos dias de hoje? E algo assim mais para ser leve, né? Porque acho que já tem tanta coisa tão certinha das escrituras, como o Daniel comentou. Que acho que é interessante ter uma coisinha diferente ali. Mas sabe o que é muito interessante, Maria, trazendo esse ponto? Eu tava lembrando mesmo sobre a história de Noé. Na casa do meu tio, tinha um quadro de Noé que era um quadro clássico dos anos 90. E aí, eu lembro que eu ia na casa dele, eu era menino, criança, anos 90, início dos anos 2000. E eu ficava assim, uau, tipo, as histórias que a tia da primária me conta, agora eu tô vendo em outra perspectiva. E aquilo me chamava a atenção, porque esse quadro ele tinha essa questão da arca gigante, os animais, as pessoas ali. E aquilo eu ficava pensando e meditando sobre aquilo criança, sabe? Então eu acho que todo tipo de arte, tecnologia, nos traz uma reflexão nova. E o que é interessante sobre esses vídeos de IA são histórias muito marcantes da Bíblia, só que agora numa nova roupagem, numa nova abordagem. E isso chama atenção, então eu acho que talvez para nós, que já estamos muito acostumados com a história de Noé, não seja, nossa, que diferença. Mas para uma pessoa que ouviu quando era criança, quando ia com os pais numa igreja católica, por exemplo, e hoje vê isso de volta, pode trazer uma memória, talvez até um sentimento diferente. E a pessoa por si só fala assim, por que não estudar sobre isso? Por que não entender um pouco mais dessa história? Não sei, eu acho que
Às vezes é uma pequena semente, mas eu acho que quanto mais a gente puder inundar a- as redes sociais de conteúdo cristão, seja da Bíblia, seja do livro de Mórmon, seja da história da igreja, eu acho ótimo, de verdade, eu acho ótimo. Claro, como a Maria falou, com respeito, utilizando a tecnologia de forma ponderada, respeitosa e com o propósito realmente de elevar a Cristo, né? Algo que você falou, Daniel, que eu tava ponderando a respeito dessa moda, dessa trend que surgiu aí das IAs, é que assim que o Google lançou essa nova inteligência artificial que podia gerar voz, né, e era mais realística, lógico, surgiram ali conteúdos de entrevista e tudo mais, todo mundo testando, mas uma das que mais viralizou foi essa questão da Bíblia. As pessoas têm uma curiosidade muito grande para saber como seriam esses patriarcas, né, esses profetas nos dias de hoje. Se sentir talvez mais próximo a eles, né, criando uma persona, né, como um personagem que fale como as pessoas de hoje, né? Isso cria mais proximidade com essa figura histórica, né? Como Noé e entre outros que o pessoal fez e que a gente vai reagir aqui também. Bom, gente, já sabem da minha saga, né? Poço, depois vendido, caravana, agora tô aqui, funcionário do mês da casa do Potifar. Feliz demais, salário aumentou. Galera, não sei se é coisa da minha cabeça, mas a esposa do patrão tá vindo com uns papos meio estranhos, olhar diferente, jogando umas indiretas. Pior que a bicha é bonita, hein? Mas estamos aqui pra trabalhar. Pessoal, a mulher do patrão, que tem de bonita, tem de sem vergonha. Rapaz, que bicha lazarenta. Falou que dei em cima dela. Deu nem tempo de falar nada e os homens já me prenderam. Aí, pessoal, estamos interpretando o sonho dos parceiros aqui. Eles estão meio envergonhados, então pediram pra eu não contar, mas é uns negócio doido. E minha barba tá podre, né, gente? Tô parecendo meu pai Jacó. Gente, graças a Deus, hoje um dos nossos parceiros saiu, vai voltar a servir os vinhos lá do Faraó. O sonho bateu certinho. Falei pra ele lembrar de mim lá fora. Cara, gente boa demais. Certeza que vai lembrar. Galera, tô meio sumido aqui das redes, mas estamos aqui 2 anos depois. O parceiro lá sumiu mesmo. Isso que dá ajudar os outros de graça. Galera, o parceiro lá lembrou da gente. Tô indo agora lá interpretar um sonho do Faraó que ninguém tá conseguindo. Uns negócios lá com vaca magra e tal, não sei direito. Mas tô bonitão agora, não tô não? Gente, vocês não vão acreditar. Interpretei o sonho aqui do Faraó e ele falou que agora sou governador do Egito. Rapaz, vocês tinham que ver. Eu tive que guardar o celular, então não gravei, mas tô feliz demais. Gente, ainda não caiu a ficha. Do poço pro palácio. Ganhei até um anelzão de ouro. Mas é isso, deixa seu like, comenta o que achou e bora ali organizar o Egito que a coisa tá feia. Muito bom esse. Cara, o mais legal desse pra mim é que a aparência do personagem, né, de José é parecida em todos os trechos que ele coloca e a voz também. Sim. Esse ficou muito bom. Quem O fez sotaque. aí, quem criou, ficou muito bom. E Sabe ficou tão o que- legal. Ah, não, Sabe, pode achei que falar. colocou Né? na roupagem muito jovem. Colocou assim, as gírias, a forma de falar. Não sei, sabe? Eu acho que quem é jovem vai ficar interessado, sabe? Então, eu acho que isso é legal. É impactar uma nova geração com uma nova tecnologia. Como na minha época, meu tio tinha um quadro que eu ficava olhando lá e pensando sobre aquela história. Agora a juventude tem TikTok, eles estão lá, né? Então, TikTok, Instagram, Shorts. E eu tenho sobrinhos pequenos, utilizam, né? Às vezes veem conteúdo pela internet, pela TV. E uma hora esse tipo de conteúdo vai chegar a eles, né? Então é importante que eles se conectem, né? E que bom com conteúdo bom, né? Igual esse aí eu achei excelente. Achei que ficou bem legal, bem engraçadinho, ficou bom. O jeito que ele já sai falando, né? Porque é a mulher do bicho lazarento. Achei engraçado. Mulher do patrão. Mas é legal, assim, pensar, né? Porque realmente é um jeito diferente de falar sobre as escrituras, de falar sobre as histórias. E eu acho que é bem aquilo que a gente sempre fala quando tem a ver com IA, né? Que a gente tem que sempre buscar na fonte. Porque mesmo a gente sabendo que a IA é muito boa, que traz boas respostas, muitas vezes ela erra, né? Muitas vezes ela... Eu não sabia até recentemente, mas eu descobri que o ChatGPT e outras IAs também fazem isso, né? Se você pede alguma coisa lá pra IA e a IA não sabe fazer, ela meio que te dá uma engabelada assim, inventa alguma coisa e te entrega, tipo, pra Mete o você migué, ficar o feliz. verdadeiro migué. Mete mesmo. Só que assim, se você vai lá e revisa aquilo, vamos ver se realmente tem base o que eles falaram. Você vai ver que não é. Às vezes ele pegou lá uma informação de algum lugar, só pra complementar mesmo o que você pediu pra ele fazer. Então, é importante, né? Só lembrar que, por mais que essas histórias elas sejam legais, sejam diferentes,
é interessante você ir lá e ler nas escrituras e conhecer a história original. Acho que até fica, talvez, mais engraçado você assistir o vídeo depois de você saber como que é a história, né? Você consegue, talvez, fazer as conexões ali e tal. E o que é legal também é que nossos líderes atuais, né? Que são o profeta, a primeira presidência, o Coro dos 12 e tantos outros, né? Têm falado muito sobre inteligência artificial, né? Então isso é importante porque como membro a gente também precisa entender como utilizar isso ao também ao nosso favor, né? É a 13ª regra de fé, né? Que fala que tudo que é louvável, bom, nós devemos procurar. Então, eu acho que é uma tecnologia poderosa, não só para criação de conteúdo, mas às vezes para estudo mesmo. Eu utilizo muito o ChatGPT para estudar algumas coisas, principalmente em inglês, que eu tenho algumas dificuldades, que eu estou melhorando, né, pouco a pouco, né? Me ajuda muito, sabe, algumas coisas que, como exercício e tudo mais. Então, utilizar a inteligência artificial, eu acho que é um grande benefício. Agora, o ponto é como usar, né? E saber usar também para o bem, né? Não para o mal. Um ponto, usando o ChatGPT, né, para estudar e tudo mais, uma das coisas que eu faço é isso, né? Eu tava estudando, acho que a história de Sansão. Apareceu no Instagram, no TikTok, alguma coisa do tipo, o homem mais forte da Bíblia foi derrotado pela luxúria. Eu falei, cara, no meu estudo pessoal eu quero ler sobre isso. E ele estudando, né, sobre a história de Sansão e tudo mais, aí tem lá o preço de quanto a Dalila vendeu ele, né? Aí eu falei, pô, corrigindo com a inflação, juros... O Gabriel, só para o pessoal saber, o Gabriel é toda da parte financeira, tá? Se quiser um coach de finanças, chame o Gabriel. Eu queria saber, né? Foi por quanto que ela vendeu nesse E valeu quanto foi? a pena, Fiquei né? curioso. Cara, girava em torno, de acordo com a inflação, né? E a correção monetária, uns 5 milhões de dólares, cara. De acordo. Nossa. Né? Aí Foi grana, o hein? ChatGPT ainda colocou assim, tipo, tamanho era o desespero dos inimigos de Sansão pra ter ele em suas mãos. Tipo, eu falei, caraca, acho que ele tá entendendo, né? Mais ou menos como é que eu falo e respondendo mais ou menos igual a mim, né? Tá esperto, hein? Mas me ajudou a entender, né? Pô, a Dalila vendeu ele por esse valor. Eu falei brincando, viu, pessoal? Mas nesse sentido, você fica, pô, 5 milhões? É um dinheiro, né? Às vezes a gente não pensa nisso. Isso é muito bom. Tem alguns recursos muito legais, assim, do ChatGPT pra essas coisas. Às vezes, sei lá, você quer saber o tanto lá que foi gasto pra construir o Templo de Salomão, qual que era o tamanho real, né? Aí você pode pedir, comparar isso com um elefante. Era maior ou menor que o elefante? Campos de futebol. Altura. Isso, então é muito legal esses recursos. Acho que ajuda bastante a gente a visualizar. Carro popular. Mas sempre com parcimônia, viu, pessoal? Fazendo esse episódio aqui, eu fui buscar algumas referências para fazer esse script aqui. E uma delas foi... Não foi o episódio todo, mas uma parte do episódio eu fui procurar as referências dos profetas e apóstolos. A respeito do que a gente vai falar mais pra frente. E a inteligência artificial me deu uma citação. Eu falei, pô, que citação poderosa. Aí eu pedi, qual discurso? Aí ela virou e falou, não, isso é meio baseado no que ele ensina. Aí eu falei, tá, mas tem uma fonte? Não. Aí eu, oxi, me engambelou, cara, me passou a perna. Se eu não fosse pesquisar a fonte, né, a inteligência artificial ia me passar a perna ali e eu ia levar gato por lebre. Exatamente. Eles são engraçados às vezes, tipo, eu coloco assim no prompt, né, sei lá, me ajude a achar uma citação que fala sobre tal coisa. Procure somente neste link. Aí eu ponho já o link do site da igreja. Aí, tipo, aí ele manda lá umas. Aí eu vou pegar na primeira. Aí eu copio lá, tal, falo, eu fui verificar e essa primeira aqui não é do site da igreja. Aí ele, opa, você me pegou. Aí você fica, pô, sacanagem. Ainda joga sarcasmo, né? Nossa, não acredito. Aí ele fala, nossa, é verdade, você tem razão. Oxe, então por que não fez certo desse começo? Tem que ter cuidado. Vamos reagir mais um aqui. Bora. Essa eu acho que é de Moisés. Gente, eu e o Arão já estamos aqui dentro do palácio. Daqui a pouco a gente vai falar com o faraó. A gente vai pedir para ele libertar o nosso povo. Vamos ver o que ele vai dizer. Acabamos de sair lá de dentro. Pedimos para libertar o povo, mas ele nem quis saber. Disse que não vai libertar ninguém. Mas é isso, gente. A luta continua. Galera, sério, já é a terceira vez que eu fui lá falar com o faraó e adivinha, nada. O cara simplesmente disse não. Tipo, como assim, mano? Libera o povo, velho. Tô aqui no acampamento, o povo me olhando com cara de e aí, Moisés? E eu sem saber o que falar. Mandei um sapo ontem, o Egito virou um brejo.
E mesmo assim o cara insiste. Tá difícil. Faraó, se você tá vendo isso aqui, é a última chance. Deixa o povo ir. Ou vai chover granizo, gafanhoto, o que for. Deus não brinca, não. É isso. Hashtag libera meu povo. Gente, ele liberou o povo, mas depois mudou de ideia e tá vindo atrás da gente. Esse cara é doido. Então a gente tá correndo em direção ao mar. Vamos lá. Estamos indo. Gente, chegamos, mas não tem pra onde ir. O mar tá na frente e o exército atrás. O povo tá em pânico. É isso, gente. Vamos ver o que vamos fazer. Gente, não tô nem acreditando. O mar se abriu. Depois conto como foi. A gente tá atravessando. Caraca, meu irmão. Eles não conseguiram pegar a gente. Deus abriu o mar, a gente passou. E agora? Olha isso. Já tá até amanhecendo, a gente tá livre. É livres! Gente, acabei não filmando, mas foi inacreditável. Eu estendi o cajado como Deus mandou e o mar começou a se abrir na nossa frente. E é isso. Nossa, tô cansado. E se você gostou, deixa o like aí, comenta o que achou e já aproveita pra seguir nós aí. Bora continuar essa caminhada juntos, hein? Shalom! Shalom. Meteu um shalom ali no final, não acredito. Esse daí eu achei que não ficou tão fiel, hein? Porque nas escrituras falam que Moisés era meio ruim de falar. Podia ser o Arão, né? Tipo, Moisés meio quieto assim do lado. Mas daí não ia engajar. Tipo, Arão com Moisés abrindo o mar mais legal foi Moisés, né? Já pensou? É que ele é meio tímido. Eu tava esperando ele mandar um Lili cantou, estamos livres. Seria engraçado. Vamos pra essa aqui agora do... Acho que é um podcast de Jesus. Seja bem-vindo ao Pode Crente, minha gente. Aqui a gente descobre se pode ou não pode, crente. Vamos começar esse trem. Ô Jacó, conta pra nós, por que você é analfabeto, hein? Uai, porque eu amava Raquel, mas não lia. Essa piada é bem antiguinha, né? Nossa, essa eu nunca tinha escutado. Que isso, já ouvi várias vezes já. Eu não sei, a primeira vez que eu assisti eu achei legal, mas depois eu fiquei meio desconfortável, porque Jesus Cristo é retratado, né? De uma forma meio, sei lá, parece meio vulgar, sabe? Não sei, eu fiquei meio... A minha opinião é que qualquer um pode criar a sua interpretação de Jesus Cristo com IA. E nós sabemos como ele é, seu caráter, né? É um homem manso, humilde, que tinha respeito por Deus, guardava seus mandamentos, amava o próximo. E às vezes quando você coloca ele numa IA, descaracteriza um pouco a sua divindade, o seu poder, a sua grandiosidade. Porque realmente é muito difícil retratar Jesus Cristo, sendo bem sincero. É muito difícil. E aí quando você coloca numa IA e ele falando de forma informal, talvez como a gente acabou de ver, às vezes a gente fica um pouco assustado, né? E aí tem que ver até que ponto isso é qual é o limite, né? Do que é respeito e o que é desrespeito. Então pra mim, né? É uma linha bem delicada. Muito delicada. Isso é porque vocês não viram esse de Maria que eu vou mostrar aí, cara. Esse é o mais bizarro, cara, pra mim. Então, esse é o mais já bizarro. Põe aí já, depois a gente discute. Vou colocar aí e a gente comenta. Gente, aconteceu uma parada muito doida. Apareceu um anjo aqui no meu quarto. Tipo, real. Diz que eu vou ser mãe. E não é qualquer bebê, não. Que estou na rua, todo mundo olhando como se eu fosse doida. Tipo, como assim, grávida e nem casei? Mas é de Deus, gente. Literalmente. Então, estamos indo pra Belém, grávida de 9 meses. O burrinho tá cansado, eu tô mais ainda. José tá aqui firme, mas olha, só por Deus mesmo. Chegamos aqui e adivinha, não tem vaga. Nenhuma. Eu com barrigão, com dor e nada. Estamos tentando dormir num estábulo agora. Que fase. Tá nascendo, gente. Eu tô em trabalho de parto e o José tá mais desesperado que eu. Um jumento tá me olhando aqui do lado. Oremos. Nasceu, gente, ele tá aqui. Lindo, perfeito, o nome dele é Jesus. Não sei explicar, só senti. Valeu cada segundo. E tá chegando uma galera aqui, pastor, camelo, presente, não sei nem quem chamou, mas tá bonito. Não sei nem quem chamou. Valeu, Deus. Se você gostou desse vlog, deixa o like, comenta aí embaixo e segue a gente. Ainda vem muita coisa por aí. Beijos, shalom! Se você tá gostando desse vídeo, já aperta aqui no like. Isso ajuda bastante a gente e o YouTube a entender que o nosso conteúdo ele é interessante. Então, já bota aí, ó, joinha. Nossa, esse aí parece tipo
Não sei, né? Que tem um pessoal que às vezes grava vlog aí, mas tá o caos lá. Tá só fingindo só pro vlog ficar da hora. Aí achei meio falso isso aí, não gostei não. E aí, Gabriel, me fala a sua opinião. Cara, eu não gostei desse por vários motivos, né? O nascimento de Jesus Cristo é um evento muito sagrado, assim. Eu acho que esse foi o motivo do meu desconforto, sabe? Tipo, ser retratado de uma forma tão... Sei lá. Não sei, não gostei. A forma como ela falou também Tipo, como ela falava na rua, assim. Tipo, tô grávida, todo mundo me olhando. Tipo, o uso do nome do Senhor em vão também ali, em alguns momentos, eu achei meio... Em alguns pontos é engraçado, mas aí você ri, mas vem aquele desconforto, né? Aquele incômodo, né? Aí é o espírito avisando, tipo, cara... Que eu não senti com os outros eventos. Você pode até pensar, pô, o cara tá falando desse e dos outros achou legal, engraçado. São profetas também. Mas é diferente, cara. Aqui é o Salvador. E eu acho... Até fico imaginando, Gabriel, desculpa te atrapalhar, Tudo mas se talvez tivesse um vídeo desse de do Getsemane, só que Cristo soltando sendo mais informal, vamos pôr assim, vlogando. Pra mim não tem nem cabimento ter um vídeo desse, sendo bem sincero. Sem graça. Porque, igual você falou, é um momento muito sagrado, né? A imagem de Cristo é muito sagrada, né? Então acho que não dá pra brincar. Quando a gente fala de outros profetas, né? Tipo José do Egito, a gente tava brincando aqui, né? Que a gente gostou bastante, ficou bem legal. Ele usa bastante gíria, ele é bem em tom informal, mas acho que a história ali é uma história... como é que eu posso dizer? É um acontecimento... Como é que eu posso explicar isso, gente? É uma história bíblica, um momento da vida dele ali que aconteceu. Mas igual você falou, quando a gente fala de acontecimentos únicos, singulares, que mudaram o rumo do mundo e do universo, claro, é o nascimento de Cristo, é o Getsemane. Então é um pouco complicado. A gente utilizou bastante isso, Gabriel, aqui no Mais Fé. Mas era um tom bem mais sério, bem mais centrado. A gente teve muito cuidado pra retratar aquilo como realmente é, né? Assim, eu acho que o que eu achei mais estranho é a parte que ela fica gravando ela dando a luz. Aí, é que eu não sei, assim, se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né, uma mulher dando a luz e tal. Mas a última coisa que você vai querer fazer é gravar, tipo, falar alguma coisa. Não dá pra falar, não dá pra fazer nada. É só você e a dor ali. Uhum. Então aí ainda fica, então gente, nasceu. Eu falei, gente, isso aí não. Ficou ruim, não gostei. Não. Aí a gente assistiu o que tava no limite da linha. Até então a gente assistiu os que estavam, tipo, ali na linha verde, eu diria. A gente chegou pro amarelo, que é o limite ali, e agora a gente tá no vermelho, né? Que é o extrapolou o limite. Gabriel. Que foi esse, né? E aí... achei que ia ter um pior. Não, achei que ia ter um pior também. Tem não. Esse já era o que é vermelho, né? O limite. Tá bom. O limite, né? Eu acho que aí chega... Pra mim o pior não é de Maria, sendo bem sincero. Pra mim é o de Jesus Cristo no podcast. O pod crente, né? Eu acho que não sei lá. Meio não nada achei. a ver, né? Não sei. Não gostei. Eu achei esses dois meio ruinzinhos também. O da Maria eu achei mais ruim. Mas parando pra pensar agora, esse de Jesus Cristo é bem ruim também, cara. Pô, não sei. Não combina nada. A gente fez né? Até comentando aqui com o pessoal, a gente fez um de Jonas, né? Mas a gente tentou retratar a história dele ali. Como a gente falou, é um acontecimento histórico da Bíblia. Mas nada que retrate o que é o sagrado, ou tire o que eu posso dizer? Que tire o que realmente torna aquilo sagrado, né? Que descaracterize o símbolo, a pureza, a luz daquele acontecimento, né? Mas é isso. Sim. E indo para esse assunto, agora a gente vai ver umas citações dos profetas e apóstolos que vão falar justamente sobre isso, né? Qual o limite de algo engraçado e algo profano, eu diria, né? Algo que você está ofendendo ao espírito com esse tipo de comédia ou esse tipo de conteúdo. O Elder D. Todd Christofferson, acho que um discurso proferido na BYU, né? Ele falou o seguinte: Você sabe por experiência própria que o mundo está se tornando mais profano, mas não podemos nos permitir cair nesse padrão.
Nunca devemos ser culpados de zombar do Salvador, como aconteceu em sua crucificação. Então, esse tipo de conteúdo, como o do podcast, às vezes pode ser visto como um tipo de zombação, né? Da figura sagrada que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Sim. Acho que zombaria, Gabriel. Zombaria. Zombação fica zoeira com... Profanação. Zombação, né? Dança? Zombação. Ah, não é zumba, Zombação. Zombação. Zombaria, né? Do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Esse tipo de conteúdo, né? Não sei Sim. se... Agora, o elder Richard J. Scott disse, em um discurso chamado Como obter revelação e inspiração para a sua vida pessoal. O senso de humor é uma válvula de escape para as pressões da vida, mas devemos ser cautelosos. O riso alto e inapropriado ofende o espírito. O bom senso de humor ajuda na revelação, o riso alto não. Então, é como a gente mostrou aqui, né? Os primeiros, eles ajudam na nossa edificação, né? Conseguir visualizar como foi um acontecimento, né? Que tem nas escrituras. É algo bacana, ajuda a querer ler e conhecer mais sobre o evangelho e as escrituras. Por outro lado, esses outros tipos de conteúdo, como o do Pod Crente e o vídeo de Maria, pode ser visto como um tipo de profanação, né? Ofende o espírito. Quando a gente assiste, provavelmente vocês em casa, quando assistiram essa parte aí, vocês sentiram o espírito, nossa, parada ruim, né? Então, o espírito Incômodo, avisa, né? né? É um incômodo a respeito desse tipo de conteúdo. A gente percebe-se que, como eu falei, né? Algumas pessoas podem utilizar da inteligência artificial para criar algo que tem uma aparência boa, mas no final pode ser enganosa. Então você pode colocar ali, sei lá, Jesus Cristo falando num podcast. Falar assim, nossa, que legal, vamos assistir, vamos ver o que Cristo falaria. Mas aquilo no final pode te levar a dúvidas, confusões ou até mesmo a profanação, né? Como o Gabriel até mencionou aqui. Então a gente também precisa verificar as fontes dessa inteligência artificial, né? Então todos os nossos conteúdos, a gente sempre tem o nosso logo, né? E não é para expor a nossa marca, mas é para as pessoas saberem a origem daquele conteúdo. Então isso é importante porque às vezes a gente gosta de algo, mas não sabe de onde ele veio, quem criou, com qual propósito. Então sempre é bom e importante a gente também se atentar a isso, né? O conteúdo é bom? Legal, mas da onde veio, de quem veio? Qual o objetivo da pessoa ao criar esse conteúdo, né? Acho que é um bom ponto também a se pensar. Uma coisa também que eu fiquei pensando é que eu acho que talvez um bom exemplo de como retrataram Jesus Cristo, senso de humor e ele como pessoa é o próprio The Chosen. Acho que o pessoal até já sabe aí que a gente é meio fã de The Chosen. A gente só fala de The Chosen aqui, que a gente gosta muito. Mas eu acho que é uma série, né, que eles tomaram muito esse cuidado de ter esse equilíbrio entre trazer Jesus Cristo com característica de pessoa, né? Porque ele estava ali vivendo também uma experiência humana, mas sem tirar o sagrado, né? A coisa dele ser o Filho de Deus e dele ser o nosso Salvador. Então, eu acho muito legal, porque tem momentos ali em que ele dá risada, que ele faz piada, que ele tá ali com os apóstolos, seus discípulos, e ele tá, tipo, conversando, tá um ambiente mais descontraído, né? Não é aquela coisa sempre, ai, não precisa ser desse jeito, do jeito que tá escrito, né? Porque isso acho que era mais coisa dos fariseus, né? Mas Jesus Cristo, ele é muito bem retratado em The Chosen. E eu acho que é uma série que me ajudou a também pensar nesse ponto. Realmente, Jesus Cristo, ele tinha senso de humor, ele tinha... fazia piadinha. Tinha amigos, conversava ali. Tinha amigos, né? E isso é saudável. Não é nada, digamos assim, ofensivo contra o espírito, nem nada. Concordo. E tem até uma citação do elder Boyd K. Packer, que fala assim: embora o evangelho seja sagrado e sério, às vezes nos levamos um pouco a sério demais. O senso de humor, especialmente em relação a nós mesmos, é um atributo que vale a pena desenvolver. Então, casa bem aí, né, com isso da retratação de Jesus Cristo em The Chosen. Não, você ia comentar também o exemplo dos profetas, né? Eu lembro de um discurso do elder, do presidente Thomas S. Monson, que ele mexe as orelhas, né? Todo mundo deu risada. Esse discurso é icônico, né? A gente tem que fazer um corte desse vídeo, Gabriel. E
muitos dos nossos líderes têm muito senso de humor. Eles brincam, eles conversam, dão risada, são muito simpáticos. Então eu acho que é isso, né? A gente levar a sério o que é sério, mas não muito a sério, como o Elder Bodke Parker disse nessa citação. E eu gostei bastante. Deixa com com aquele pensamento do, então a pessoa tem que ser aquele crente Caxias, né? Tá ali 100% na igreja, não ri de nada. Não. É justamente saber entender o que o Espírito nos fala, né, a respeito das coisas, receber revelação e poder desenvolver um atributo como o senso de humor, né? Que vai deixar os problemas da nossa vida, as coisas ruins, né? Mas é uma ferramenta, né? De lidar mais fácil com essas coisas. Então, gente, chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast. E é importante a gente só lembrar que é sempre bom nós buscarmos a orientação do Espírito, nunca acreditar em tudo que a gente vê. Às vezes, o que parece ali, às vezes não é, né? Então, que a gente possa sempre buscar a orientação do Senhor pra gente poder discernir o que é o certo, o que é o errado. E buscar as boas coisas, né? Sempre analisando as suas fontes, tá bom? Então, ficamos por aqui e a gente se vê aí no próximo episódio.